Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu não sei quantos irmãos se lembram de uma propaganda que passava há algum tempo na televisão, há um bom tempo que eu não vejo essa propaganda, que o ambiente era uma espécie de um morro nevado, branco de neve, e um lince. Sabe o que é lince? É uma espécie de um felino do mato. Um lince tentando caçar um coelho. Vocês se lembram dessa propaganda? Um lince tentando agarrar um coelho. E o coelho dava um baile no lince. Ele escorregava, o lince escorregava, virava cambalhota e não conseguia agarrar o coelho, não conseguia caçar o coelho. A propaganda era de pneu. E a máxima da propaganda era a seguinte: potência sem controle não é nada. Quer dizer, um animal grande, feroz, com dentes afiados, até certo ponto ágil, mas sem a capacidade, sem a condição de se deslocar na neve. Potência sem controle não é nada. E eu vejo, irmãos, que muitos de nós somos extremamente potentes nos dons que Deus nos deu, hábeis, muita condição de abençoar, mas o grande problema é o controle sobre essa potência, que acaba fazendo com que toda a potência seja jogada por água abaixo, seja desperdiçada pela falta de controle. É isso aí que nós vemos na palavra. É isso aí que nós vemos nesse texto que a gente acabou de ler. A língua, um pequeno órgão que pode fazer com que o todo do ser humano possa vir à ruína, à destruição, porque não é controlada como deveria. A palavra, irmãos, é muito poderosa. As Escrituras colocam a palavra como, por exemplo, sinônimo do próprio Cristo. João, o começo do Evangelho de João diz o quê? No começo era a palavra com Deus, a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. A palavra estava no princípio com Deus, João 1 e 2. E Deus fala, a palavra de Deus é descrita lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, também da mesma forma, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras para os nossos pais, através dos profetas, nos últimos dias nos falou através do seu Filho. Quando Deus comissionou homens no Antigo Testamento, os profetas disse: vocês serão minha boca. Eles terminavam seus discursos e diziam: a boca do Senhor o disse.
Os apóstolos foram chamados a proclamar, a falar do Evangelho, e até mesmo uma das palavras que a Bíblia usa para mestre tem essa conotação, essa tradução, aquele que fala, aquele que proclama das boas novas. Quem de nós não conhece aquela historinha de Platão e as três peneiras? Conhece ou não conhece? Acho que todo mundo conhece a historinha de um discípulo de Platão que foi procurá-lo, dizendo: mestre, tenho uma novidade para te contar. E aí Platão responde na história, né? Não sei se é verdade ou não. Ele diz: mas espera aí, você já passou esse assunto, essa sua intenção de falar comigo dessa notícia, você já passou pelas três peneiras? Que peneira? Ele fala: a primeira peneira da verdade. Você tem absoluta convicção de que o que você vai falar para mim é verdade. A segunda peneira é da justiça. É justo para comigo você dizer o que vai dizer, é justo a respeito de quem você vai dizer. E a terceira peneira é da utilidade, é útil, isso vai me ajudar em alguma coisa, isso vai me acrescentar em algo. Aí os irmãos já sabem o que aconteceu, né? Aquele discípulo dá as costas e vai embora triste, sem poder dizer o que queria dizer para o seu mestre. E é até interessante localizar esse fato na pessoa de Platão, porque um dos grandes inimigos, uma das escolas filosóficas contra a qual Platão lutava na sua época, mais Aristóteles, que foi discípulo dele, mas ele também, eram os chamados sofistas. Então, não é surfistas, é sofistas. Vocês já ouviram falar de sofismo? Os sofistas eram uma escola filosófica que era espécie de um filósofo mercenário. Você colocava um valor na mão dele dizendo: eu quero que você estabeleça um tratado em defesa disso aqui que eu creio. Então, esse tipo de filósofo, o sofista, ele não é surfista, é sofista. Ele não se preocupava se aquilo pelo qual ele iria defender era verdade ou era mentira, se era certo ou se era errado. Ele simplesmente ganhava por fazer isso. Algumas pessoas maldosas querem dizer que o nome do sofista hoje em dia é advogado, mas eu não creio nisso, viu, Saulo? Eu acho que isso é um absurdo. Cadê a Magna? Também está por aí? Não? É um absurdo uma coisa dessa, não podemos fazer essa comparação. Não é à toa que Davi, escrevendo o Salmo, ele diz assim: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Bonito isso, não é? Salmo 51, 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Como precisamos clamar, como precisamos orar, para que o Senhor nos dê palavras, que Ele encha a nossa boca com aquilo que lhe agrada de fato. Por isso, irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui no texto é que de fato a língua tem um grande poder, e não é à toa que o primeiro versículo aqui fala a respeito de mestre, porque o mestre, você o conhece, o qualifica pelas palavras. O mestre, ele tem condições de controlar as próprias palavras que saem dos seus lábios, porque senão maior juízo haverá sobre ele. Parece, irmãos, eu já disse várias vezes, né, que uma das coisas mais difíceis de convertermos na nossa vida cristã é o nosso bolso. A maioria das pessoas dizem que a coisa mais difícil de fazer, ou uma boa parte, não a maioria, a coisa mais difícil de fazer depois que se converte é ser um dizimista fiel. Mas eu agora, irmãos, depois de refletir um pouco, eu ainda acho que ser um dizimista ou conversão do bolso é a penúltima coisa mais difícil. A última coisa é o domínio da língua. É mais fácil você ser um dizimista fiel do que você dominar a própria língua. Vejam que até mesmo quando Pedro tenta qualificar Jesus, mostrar, olha como Jesus é grande, olha como Ele é maravilhoso, ele o faz justamente tendo essa qualificação a respeito daquilo que ele fala. Olha só o que diz 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado nenhum e nem engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava.
Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É verdade que nós nunca seremos perfeitos como Ele é perfeito. Mas, irmãos, o norte foi dado, a placa está apontada. Cristo é meu exemplo. E se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo é meu exemplo. Então, se Ele não abrir a boca para ameaçar, para revidar, para insultar, isso aí também tem que fazer parte do meu caráter cristão, porque afinal de contas, eu sou chamado pelo nome de Cristo. Então, Tiago aqui vai usar algumas metáforas, algumas semelhanças, para nos indicar como a nossa língua tem um grande poder. E a primeira metáfora que ele vai usar é do cavalo. Esses dias eu estava vendo um documentário na televisão sobre Christopher Reeve. Eu gostava daquele ator. Vocês sabem quem é o Christopher Reeve? Ele ficou famoso por causa de um papel muito conhecido que ele desempenhou em vários filmes. Vocês sabem qual? Qual que é? Super-Homem. E como foi que o Super-Homem morreu? Porque literalmente ele caiu do cavalo. Ele teve uma lesão na medula, uma queda de cavalo. Eu conheci um pastor que teve um acidente muito sério, andando por uma estrada à noite, ele e a esposa, eles atropelaram um cavalo. Só que o acidente não foi tão feio assim. O problema foi que o cavalo ficou com as patas para dentro do para-brisa. E eles morreram no cavalo, quando o cavalo tentou sair de dentro do carro. Com as patas, os cascos do cavalo batendo contra os peitos do pastor e da sua esposa. O cavalo é conhecido por ser muito forte, irmãos. Aliás, quando você quer dizer que o cara é grande, você fala que o cara é um cavalo. Não é? Está certo que pode ser também um cavalo porque ele gosta de dar coices. Mas não é bem disso que a gente está falando agora. É simplesmente o fato de o cavalo ser conhecido por ser um animal forte, potente. E aí então a analogia do freio. Os irmãos sabem o que é freio, não sabem? É uma travessa de metal colocada dentro da boca do cavalo. Então fica assim uma espécie de uma coleira em volta da cabeça do cavalo, e é por ali que vem o arreio, ele puxa aquilo, impedindo o cavalo de avançar. Aliás, aquilo é uma maneira de controle. Eu acho uma delícia cavalgar. Tenho poucas oportunidades de fazê-lo, mas acho uma delícia. É impressionante, parece um carro de controle remoto. Você faz assim, o cavalo vai, se puxa para a esquerda, ele vai, puxa para a direita, ele vai. Parece um carro. É muito legal. Tudo por causa do freio. Tenta montar num cavalo sem freio. Tenta montar num cavalo em que você não possa controlá-lo. É muito difícil. Às vezes a gente vê aqueles filmes lá de faroeste, em que eles iam caçando os cavalos selvagens, não é? Quem tem criança já assistiu Spirit. Aliás, não é só criança não, aquele desenho é maravilhoso, né? Adultos também vão gostar muito, né? E não é por causa da trilha sonora do Paulo Ricardo, viu, querida? Mas o fato é que demora demais para você domar um cavalo, mas com freio é possível. Olha o teu tamanho, se compara com um cavalo. Você é capaz de domar um cavalo através do freio. A língua é o freio, a capacidade de controlá-la é o freio. O cavalo sou eu e você. Agora, o grande problema é: quem é que está montado? Quem é que está montando? Você vai saber como é que esse freio, que esse arreio vai ser manipulado, dependendo de quem está montado sobre a sela desse cavalo. Esse cavalo sou eu e você. Eu me lembro que no Espiritismo, não sei quantos aqui vieram do Espiritismo, mas há a figura do cavalo. Vocês sabem o que significa o cavalo no Espiritismo? Significa aquele que recebe o Espírito. Por isso ele é chamado de cavalo.
porque o Espírito vai montar nele. Ele perde a consciência e ele vai falar agora não mais aquilo que vem de si, mas aquilo da montaria, do Espírito que está sobre ele. É um processo que eles chamam de mediunidade. Será que nós podemos garantir que sobre a nossa vida está montado quem nos guia é Deus? Ou quem nos faz abrir a boca, quem nos faz guiar ou direcionar a nossa vida é quem? É Deus ou é o diabo? É possível sermos direcionados pelo diabo. Você já pensou que esse processo pode acontecer na sua vida? E o pior de tudo é que você pode estar muito bem intencionado falando o que está falando, fazendo o que está fazendo, e sem perceber, você está montado pelo diabo. Ah, não, isso é impossível, a Bíblia diz que o maligno não toca. Percebam, irmãos, eu não estou falando de possessão demoníaca, eu estou falando de influência demoníaca. E se o diabo não tem influência sobre a nossa vida, ele não seria declarado na própria Escritura como sendo um dos nossos maiores adversários, que anda ao derredor, tentando achar a oportunidade de nos destruir. Que exemplo melhor e maior do que aquele do próprio apóstolo Pedro, que num momento era destacado por ser instrumento de Deus. Bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que revelou a você isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E no mesmo momento, participando ali daquele mesmo contexto, ele tenta impedir com que Jesus falasse a respeito da sua morte e ressurreição. Ele tinha muita boa intenção, irmãos. Não pensam que ele fez aquilo de uma maldade consciente. Era maldade, mas não era consciente. E na mesma hora, Jesus volta para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Os irmãos não imaginam o quanto é fácil sermos usados pelo diabo naquilo que sai dos nossos lábios, porque a nossa mente é muito rápida, e quando nós menos percebemos, nós já falamos o que falamos. Nós somos usados pelo diabo, irmãos, quando no nosso lar nós transformamos uma conversa sobre os problemas do lar numa discussão e acusações mútuas. Nós somos usados pelo diabo quando dentro do nosso lar, filhos e pais começam a guerrear usando as próprias palavras como armas. Nós somos usados pelo diabo quando nós usamos das nossas emoções para tentar manipular um irmão contra outro irmão. O que aconteceu? Olha, eu estou muito triste, o fulano me fez sofrer demais, eu estou chateado, mas não faz nada por ele não, viu? Olha, porque eu só estou muito triste com ele. Irmãos, você está manipulando uma pessoa contra a outra. E talvez você nem perceba isso. Mas uma coisa é certa, se Jesus estivesse do seu lado, ele diria a mesma coisa: arreda-te de mim, Satanás. Porque você está fazendo aquilo que o coração de Deus odeia, conforme nós lemos em Provérbios agora há pouco. Essa é a metáfora do cavalo. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, que se nós somos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Isso nos dá então a impressão de que eu e você, como cavalo, nós não ficamos sem montaria. Já pensaram nisso? Tem sempre alguém montado no nosso lombo. A realidade é essa. Quem é que está montado sobre você? Tem sempre alguém montado. Não vai me dizer que não é ninguém. Se não é Cristo, com certeza é o inimigo. Nós temos também uma outra metáfora que coloca aqui Tiago, que é a metáfora do navio. O versículo 4 em diante ele diz isso:
Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Novamente, nós temos aqui o navio, que pode ser eu e você. Nós temos aqui o leme, que são os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua. E o leme é guiado conforme a vontade do piloto. Quem é o piloto? O piloto, na verdade, é aquele que determina o destino. Onde é que a sua vida está chegando? Ou qual é o projeto que você tem para você próprio? Onde eu quero chegar daqui a 5 anos ou 10 anos? O que eu tenho feito para chegar nesse lugar? Quem é, meu irmão, minha irmã, o timoneiro da sua vida? Sem querer trazer à lembrança outros assuntos, mas o timão é a coisa mais importante que existe. Quem é o timoneiro? Quem é que está guiando a sua vida? Onde é que você tem chegado, meu irmão? E por fim, a terceira metáfora é a da fagulha. Ele diz assim: um bosque pode ser incendiado com uma simples fagulha. Nós temos visto que algumas regiões do planeta estão em seca muito grande, e nesse período de seca basta uma bituca de cigarro acesa para colocar toda uma floresta sob incêndio. Estados Unidos de vez em quando tem isso, nós temos aqui também no Planalto Central. A Austrália passou por um processo parecido com esse há pouquíssimo tempo. Milhares de hectares sendo destruídos por causa de uma fagulha. Não é à toa, irmãos, por causa desse poder tremendo da língua, é que Tiago diz um pouco antes, olha, você tem que ser tardio para falar, não se precipite a uma opinião a respeito de alguma coisa que você não sabe direito, se você não conhece todos os fatos, ou então se não é algo que está sob a sua responsabilidade, Deus não vai lhe cobrar uma participação sua nesse assunto. Cuidado com o que você fala, meu irmão. Há algum tempo uma rádio dessas daí fez uma pegadinha entrevistando pessoas na rua, perguntando para elas se elas conheciam e já tinham usado um novo bronzeador chamado Cebola e Bronze. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que respondeu, não só que já conheciam, já tinham comprado, já tinham usado. Às vezes é isso, não é? A gente não quer ficar por fora das coisas, a gente sempre quer estar participando das notícias. Escuta, você sabe o que aconteceu com a vida daquele irmão? Você já ficou sabendo? Você ficou sabendo nada, mas naquela hora, mais ou menos, me refresca a memória, por favor, para que a gente possa, quem sabe, orar por ele. Meus irmãos, quanta destruição, porque a gente não leva a sério o poder da nossa língua e não é guiado pelo Espírito para abrir os nossos lábios. A gente se esquece que, embora seja tão poderosa a nossa língua, ela é de difícil controle. Vejam, irmãos, que Tiago afirma que a gente consegue dominar os elementos da natureza, não é isso? Olha que interessante, nós estamos aí construindo usinas movidas simplesmente a água. O ser humano teve a condição, a sapiência de usar a água para gerar energia. O vento, já viram aquelas fazendas eólicas? Já viram? Com aqueles enormes, qual é o nome daquilo? Isso, girando e produzindo energia. A eletricidade, o fogo, energia nuclear e até, irmãos, a antimatéria. Sabe o que é isso? Antimatéria. Não estou querendo aqui levá-los a nenhum livro do Dan Brown, mas a antimatéria é uma realidade. É a explosão de átomos um contra o outro
gera-se a antimatéria, e 1 miligrama de antimatéria é capaz de manter uma cidade inteira acesa durante um dia inteiro. Já imaginaram? O ser humano consegue dominar animais. Até, quando a gente era criança, a gente ouvia falar do circo de pulgas, não é? O cara lá passando as coisas assim e tal, não tinha nada ali, era a sua ilusão de ótica que criava aquela sensação de que tinha pulgas brincando naquelas coisas ali. Mas ele domina animais, animais para montaria, animais para trabalhar no campo, animais para companhia, animais para guarda, animais de enfeite, animais para produzir sons bonitos na sua casa, como os pássaros. E Tiago está falando disso. Olha como o ser humano consegue dominar, mas a despeito de ele ter condições e capacidade de dominar tudo isso, a sua própria língua, ele não consegue ter um absoluto controle. Por isso não há como a gente ter uma vida cristã saudável sem a consciência dessa fragilidade. Não há ninguém que possa dizer, olha, eu domino a minha língua como ninguém. Eu me lembro que no começo da década de 80, uma crise diplomática foi gerada, porque Ronald Reagan resolveu aproveitar os segundos anteriores à entrada no ar da sua entrevista para dizer assim, atenção, atenção soviéticos, estou mandando os bombardeiros aí acabar com vocês. E o que ele não sabia é que a câmera já estava ligada e aquilo já estava sendo filmado. Gerou uma crise diplomática por causa de uma brincadeira de mau gosto. Há alguns anos, ainda no começo do Plano Real, nós tivemos um ministro que caiu, Rubens Recupero. Vocês se lembram desse caso? Porque o microfone estava aberto e ele falou que não devia, numa entrevista a um jornalista, se não me engano, era o Carlos Monfort, que sumiu depois disso. Recentemente nós tivemos o caso do advogado, da Susana von Richthofen, que preparando ela para o testemunho ali, ele não sabia, preparando para uma entrevista, ele não sabia que o microfone sem fio que eles estavam usando já estava aberto e gravando. E ele falou coisas para ela, como, olha, você chora aqui, faz uma carinha assim lá, e assim por diante. Como nós podemos ser traídos pela nossa própria língua? Provérbios fala assim, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Aliás, não é à toa, né, que o próprio Salomão diz que um sensato, uma pessoa sábia, uma pessoa insensata, são confundidas de boca fechada. Ou seja, você só consegue discernir quem são as pessoas quando elas abrem a boca. Vocês sabiam, irmãos, que toda cobra tem veneno? Invariavelmente, toda cobra é venenosa. Mas, no entanto, elas são divididas em duas classes, não é? Aquelas chamadas peçonhentas e as chamadas não peçonhentas. Elas não são divididas assim por causa de uma ter veneno e outra não, mas porque naquelas chamadas peçonhentas, as glândulas que emitem ali, pelas quais vem o veneno, são frontais. E as não peçonhentas, as glândulas que transmitem o veneno são nos dentes traseiros, ficam mais para trás. Então, quando mordem, elas não conseguem transmitir o veneno. Mas, via de regra, toda cobra tem veneno. E é isso que Tiago está falando aqui, que é como um veneno mortífero. Nós todos temos veneno. E nós precisamos tomar cuidado com esse veneno, que é o mal incontido dentro da nossa própria vida. Enfim, irmãos, escreveu Paulo aos Romanos o seguinte: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Qual de nós não quer ter um testemunho válido? Qual de nós não diria assim, puxa vida, eu queria tanto que as pessoas no meu trabalho olhassem para a minha vida e desejassem conhecer a Cristo por causa do meu testemunho?
Você já não orou assim ou não deseja isso? Os nossos lábios podem depor contra todo esse esforço. Os nossos lábios, em última análise, podem nos tornar hipócritas. Quando Jesus acabou o Sermão do Monte, qual foi a reação? As multidões se maravilhavam, porque Jesus pregava como quem tinha autoridade. Os nossos lábios nos dão autoridade. Para que eu não venha falar alguma coisa e alguém diga: quem é você para me falar isso? A língua, então, pode nos transformar em hipócritas. Eu estava falando de veneno agora há pouco. Do que foi mesmo que Jesus chamou os fariseus? Raça de víboras. Raça de víboras, gente venenosa. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí então, Tiago faz uma comparação aqui de várias outras coisas para mostrar essa possível hipocrisia em nossa vida. Como pode uma boca que procede bênção e maldição ao mesmo tempo? A língua que bendiz ao Senhor, diz o versículo 9, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. É engraçado isso, não é? O que será que ele quer dizer com isso? Ora, glorificamos a Deus e nós devemos nos esforçar, por outro lado, de tentar elogiar tudo aquilo que é elogiável nas ações humanas, naquelas ações que refletem o próprio Deus. Os irmãos já me ouviram dizer isso, não é? Aquilo que eu faço de ruim, esse sou eu. Mas aquilo que eu faço de que é alguma coisa prazível, que pode ser elogiada, isso daí é por causa da ação de Deus na minha vida. Mas o que Tiago quer dizer é isso: elogie o que deve ser elogiado, aquilo que procede de Deus, aquilo que glorifica a Deus. Eu acho que isso, irmãos, é alguma coisa na qual a gente falha muito. A gente gosta muito de cobrar e de indicar o erro. Quando foi que você, professor da escola dominical, a última vez que um aluno te disse: olha, professor, olha, hoje eu fui muito abençoado pela sua aula, muito obrigado pelas suas palavras? Quando foi que você, diácono, ouviu a última vez: olha, fiquei impressionado com o que você fez servindo os irmãos dessa forma? Bom, ou então diretoria da SAF ou do MIP, o que quer que seja. Agora, por outro lado, quando foi a última vez que você elogiou um irmão por alguma coisa que deveria ser elogiada? Honra a quem honra, diz a palavra, mas glória a quem glória. Glória só a Deus, mas nós deveríamos usar mais os nossos lábios para nos honrar mutuamente, reconhecendo que de fato Deus tem feito coisas na vida do irmão. Deveríamos nos honrar. Água doce pode sair junto da água amarga, de uma mesma fonte. Uma figueira pode produzir azeitonas, uma videira poderia produzir figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui ele termina: é incoerente. O cristão pode ter muitos dons, pode ser muito hábil para dar uma aula de escola dominical, pode ter um dom inato para cantar, pode saber falar diversas línguas, mas se ele não tiver controle sobre a língua, dessa forma que ele diz aqui, ele vai colocar tudo a perder. Quem sabe não seja o momento de a gente fazer essa autoanálise e pedir para Deus: Senhor, me dá mais sabedoria no abrir dos meus lábios. Será que você não está emitindo juízo quando não deveria falar nada? Será que você, ao se referir ao irmão, você só tem palavras de crítica e não de elogios? Será que Deus não quer transformar esse pequeno membro da sua vida, do seu ser, mas que tem te levado a fazer grandes bobagens e tem trazido grande destruição? Pensa nisso. Jesus Cristo disse que o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai. Este mal incontido está dentro da minha boca, está dentro da sua boca.
Ninguém está isento de ter esse problema. Todos nós temos. Todos nós precisamos lutar contra ele. Que sejamos mais hábeis, que olhemos para Jesus como nosso exemplo. Não achou dolo no abrir da sua boca. Jesus foi santo até o final, em tudo aquilo que fez e principalmente em tudo aquilo que ele falou. Que o Senhor nos ajude a nos purificarmos desse grande mal que habita dentro